dando continuidade nas nossas receitas do dia. Então vamos lá, vamos conferir os nossos ingredientes. Mandioca, essa aqui eu estou usando a mandioca amarela, tá? Já descascada. Charque, que aí eu cozinhei ele, ferventei ele umas 2, 3 vezes para tirar o excesso do sal. Depois panela de pressão, 15 minutinhos, ele já fica nesse ponto já de estar desfiado. Cebola, picadinha em cubinhos pequenos. Alho, bem picadinho. Páprica defumada. Na outra receita, vocês vão lembrar que a gente usou a páprica doce, porque a gente já tinha elementos que estavam com sabor de defumado, né? Então, nesse aqui, como a gente tem somente o paio, então eu decidi trazer aqui nesse aqui a páprica defumada. Óleo ou banha, como nós estamos em Minas consome muita carne de porco, e na minha opinião a banha é muito melhor do que o óleo, estou usando a banha novamente. A água, que aí parte daquele princípio que eu falei para vocês, aqui na receita está 3 litros, que é um caldo mais encorpado, menos quantidade de água. Que é um caldo mais líquido, aumenta a quantidade de água. Esses 3 litros ele vai ficar aí na média, tá? Sal a gosto, lembrando que o sal sempre por último. Vocês viram que na outra receita a gente colocou sal só no tomate, não colocamos sal no caldo, porque a maioria dos insumos, ingredientes que a gente estava usando ali, já tinha sal, e por a gente ter colocado o molho shoyu naquela receita, por isso que a gente elevou o sal e não precisou colocar o sal fino, beleza? Pimenta do reino sempre a gosto. E o cheiro verde, que aqui é nada mais, nada menos do que salsinha e cebolinha, tá? E eu não sei se eu falei o ora pronobis, se não, vou repetir o ora pronobis. E o ora pronobis é uma coisa muito nossa, que faz parte da nossa história da comida mineira. Hein? Então vamos lá. Aqui eu já cozinhei a mandioca, tá, gente? Então aqui pra gente conseguir ganhar um pouco de tempo, a mandioca aqui ela já está cozida. E o que eu fiz? Peguei metade da mandioca, deixei separado, ela já cozida, e a outra metade eu bati até se tornar esse caldo aqui. Então aqui tá literalmente metade da mandioca e a outra metade ela tá reservada. Vamos ligar o nosso fogo. Vamos lá. Ligamos a nossa panela, a panela começou a aquecer. Por mais que a gente tenha um charque que ele tem um pouco de gordura, a gente parte para aquele princípio também. Sempre um pouquinho de banha. Ou no caso, se você usar o óleo, Moisés, quero usar azeite, pode ficar à vontade. Moisés, eu prefiro usar óleo de girassol, óleo de canola. Tem que ser algum elemento gorduroso para você fazer ali esse processo que a gente vai ter de dourar, de refogar os nossos insumos. Nesse aqui, sempre eu, Moisés, gosto de entrar com as carnes primeiro, tá? Então vamos entrar com o nosso charque. Como ele já está cozido, eu vou entrar com a linguiça também. Lembrando, gente, a cozinha é sua. Você vai fazer na sua casa. Então, Moisés, quero colocar a linguiça primeiro, quero colocar o charque primeiro. Aí a gente vai naquele princípio que eu falei com vocês na outra receita. Crie a sua identidade gastronômica. A ordem que você vai colocar aqui pode influenciar e pode ser que não influencie. Mas isso vai depender do quê? Do que você quer passar para o seu convidado, da sua esposa, para o seu marido, para o seu filho ali. Então aqui eu entrei com os dois. E aqui tem um porém que vocês têm que ficar muito atento, é o seguinte. Charque nada mais é do que uma carne que ele passa por um processo de cura, então de salga mesmo. Então por isso que o sal dele é um pouco mais elevado. Quase que próximo ao bacalhau também, porque bacalhau, para quem não sabe, não é um peixe, mas sim um método de cura que ele tem. Eu não sei se vocês sabem disso, não só pesquisar lá no Google aí. Vocês vão ver, isso eu aprendi também com o chefe Gustavo Melo, que ele teve em Portugal e ele contou uma história bem engraçada sobre isso, bem legal, bem interessante sobre isso. Então, o bacalhau nada mais é do que o método de salga. Então, essa carne aqui, ela já tem um sal elevado. Então, sempre confira antes, porque dependendo do que você for fazer, o seu resultado final, ele pode ficar muito salgado. Então aqui, coloquei. Começou a dourar ali o fundinho da panela. O que a gente vai fazer? Alho ou cebola.
Entrar com alho. Esse aqui eu vou colocar mais um pouquinho de banha, porque como ele não tem nada que solte tanta gordura, eu preciso de um pouquinho de gordura aqui pra gente dourar o nosso alho, tá? Eu coloquei aqui, entrei com alho. E aqui eu gosto de colocar nessa receita, principalmente em tubérculos, né? Igual batata, por exemplo, eu sou apaixonado em colocar isso. Que no outro eu usei o quê? O chimichurri, correto? Nesse aqui, vocês vão ver que eu já vou falar pra vocês que eu vou usar um outro tipo de condimento, de especiarias, eu sou apaixonado. Aqui entramos com o alho, baixar um pouco o fogo. Então aqui o nosso alho, ele começou a dourar já. Aqui a gente já tem que ficar mais atento, porque piscou o olho aqui, é igual o pão de alho no churrasco. Você fica parado de frente para ele o tempo todo. Quando você vai pegar alguma coisa que você volta, o pão de alho queima. Então, esse ponto do alho aqui é a mesma coisa. Nosso alho começou a dourar, a gente entra com nossa cebola. Esperar só mais um pouquinho aqui. A gente entra com a nossa cebola. Pois é, você está pedindo 50 gramas de cebola. Posso colocar 100 porque eu sou apaixonado com cebola? Pode, gente. A receita agora passou a ser de vocês. Vai mexer. Charque, eu sou apaixonado por essa carne, porque ela solta um perfume do nosso sertão. Então aqui, ó, entramos aqui, o mesmo processo. A gente vai entrar agora com os nossos condimentos e especiarias. Então, páprica defumada. Ah, vocês achou que eu não ia abrir a panela não, né? Que eu ia ensinar na outra receita e não ia fazer nessa, né? Então aqui, páprica defumada. Colorau eu vou pôr bem menos, tá? Por quê? Como a gente vai servir os dois caldos, os dois vão ficar com a mesma aparência de estar os dois muito coloridos. Lembra que eu falei com vocês de uma especiaria que eu gosto de usar, um condimento que eu gosto de usar para tubérculos? Noz moscada. Não sei se vocês já fizeram caldo de mandioca com noz moscada, mas vale a pena experimentar. Purê de batata eu sou apaixonado. Purezinho de batata com noz moscada, uma manteiguinha gelada para finalizar, não tem coisa melhor não. Então ali, entrei com a noz moscada. Deixo ela pegar um pouquinho no fundo. Então aqui, ó, já começou a perfumar, tá? Tem temperos indianos que eles fazem exatamente assim, eles aquecem uma frigideira. Na hora que a frigideira aqueceu, a gente entra, então aqui a gente vai misturar com o condimento, ele começa a exalar 100% do seu sabor, da sua propriedade. Misturei tudo. A gente vai entrar agora com a mandioca. Antes da gente entrar com a mandioca líquida, a gente vai entrar com a mandioca inteira. A gente vai dar umas amassadas nela. Vou amassar aqui e já vou virar para vocês. Já. Por que eu gosto de deixar uns pedaços de mandioca inteira? Para a gente ter crocância. É aquilo que eu falei com vocês, textura. Para não ficar tudo muito líquido. Então aqui a gente vai amassando ela aqui, ó. Vocês vão ver que elas vão quebrando. E depois ela ainda continua no cozimento, ela dá uma quebradinha ainda. Então, para mim, caldo de mandioca tem que ter textura, tem que ter uns pedacinhos de mandioca mesmo, para ser mais rústico. E a gente vai entrar com a nossa mandioca já batida. Vamos misturar. Cozimento da mandioca. Vai depender muito. Tem algumas mandiocas, é bom, eu gosto de comprar sempre ali no Mercado Central. Tem um cara que vende mandioca lá, que ele já vende a mandioca já descascada. Então as mandiocas dele são sempre mandiocas assim, extremamente de qualidade, sabe? Então, não vou conseguir te dar um tempo exato de quanto tempo uma mandioca vai ficar, porque às vezes eu vou falar com você 10 minutos e a mandioca vai desmanchar. Às vezes eu vou falar com você 10 minutos e a mandioca vai ficar crua. Então, literalmente, colocou para cozinhar, abre, enfia um garfinho, ela não pode estar desmanchando demais, porque senão a gente não vai conseguir obter essa textura que a gente quer dos pedacinhos. Então agora, o que a gente vai fazer? Abaixar o nosso fogo no mínimo, porque por a mandioca ser muito densa, ela pode grudar no fundo. Então aqui a gente vai deixar o nosso fogo no mínimo, e a gente vai fazer inveja de novo, né? De vocês de novo. Vamos provar. Pois é,
Pode pôr folha de louro? Pode. Olha a coloração dele aí. Se vocês estão conseguindo ver a coloração, olha como é que ele está mais amarelinho. Porque se a gente for colocar a mesma quantidade de colorau e páprica do que a gente colocou na outra receita, quando a gente for servir, visualmente os pratos vão ficar iguais. Então eu gosto sempre de me atentar a isso. Vamos lá. Ó, falei com vocês. Sou apaixonado por esse caldo. Moisés, e o Ora Pro Nobres? Para mim, o Ora Pro Nobres ele entra no mesmo formato que eu falei com vocês. No mesmo formato que eu falei com vocês de entrar no final. Principalmente porque a gente manter a cor viva do Ora Pro Nobres. E aqui a gente tem uma cozinha muito... Nossa cozinha aqui, ela é bem rústica mesmo, sabe? Bem raiz. Então o que eu vou fazer? Literalmente pegar o Ora Pro Nobres e vou rasgar ele. Aqui já foi totalmente higienizado, tá, gente? Eu rasgo ele. Quero deixar um para finalização, posso deixar. Para dar um charmezinho. Aqui eu cortei ele. O cheiro verde pode ser agora, pode ser depois, vai opcional. Então vamos lá. Olha que caldo bonito, gente. Que é isso? Ó. E aqui a gente vai para nossa montagem. Lembrando sempre de pegar uns pedacinhos da mandioca, porque a gente vai ter umas texturas. E tudo aquilo que a gente colocou na panela é legal a gente colocar no prato. Então a gente colocou o paio, vamos colocar um pouquinho de paio aqui também. Colocamos Ora Pro Nobres, então a gente vai entrar com Ora Pro Nobres também. Pedacinhos de carne, né? E a gente vai começar agora a nossa montagem de finalização. Vou colocar aqui uma folhinha do Ora Pro Nobres. E a gente tem umas flores comestíveis, que eu acho bem legal a gente usar. Vamos ver qual que vai ficar mais bonitinha. O que vocês acham? Qual das três? Acho que essa aqui vai ficar bonitinha, né? A gente vai colocar aqui uma florzinha comestível. Vou botar lá umas aqui. E tá pronto. O nosso caldo de mandioca com charque e Ora Pro Nobres. Espero que vocês tenham gostado das nossas receitas.